Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e dizer da alegria de poder retornar a essa igreja tão querida, pelo convite que o pastor Diógenes, essa igreja, nos fizera para passar um final de semana aqui estudando a Bíblia com vocês. Estou muito feliz em encontrar amigos, uma sexta-feira, a igreja aí, para participar do ensino. E minha gratidão ao pastor Diógenes, à pastora, ao filho deles. Entenderam, não? Não é filho lá que vocês... A cachorrinha deles. Não estou entendendo vocês. Aqui tem gravata. Eu pensei que era mulher, porque está de lacinho. Ela disse que é homem, então, mas está transformando para uma mulher. Daqui a pouco virou homossexual. Oh, meu Deus, vocês querem saber o que eu falei? O povo assembleano é fogo, né? Deus abençoe os obreiros. Amo essa igreja. Sempre quando essa igreja me chamar, eu farei de tudo para atender. Gostei mesmo. Eu prego há 30 anos. Eu já fui em várias igrejas, já preguei em 26 países. Hoje a gente faz um trabalho e só vou aonde eu gosto hoje também. É assim que eu... Porque se eu não pregar outra igreja, eu prego na minha, então eu tenho que ir aonde eu gosto. Então não tenho mais para mostrar a agenda e tal. Meus irmãos, nós temos uma temática e hoje nós vamos fazer uma parte introdutória e a partir de amanhã nós vamos descobrir verbos no grego que aparecem em Apocalipse capítulo 2, tá bom? Que será a nossa temática. Nós vamos colocar o slide depois com transliterações. Então eu vou fazer de tudo para não pregar, é um seminário. Então vamos devagarzinho e vamos tentar mostrar para os irmãos como essa carta ela é importante quando se traduz, vai lá no original dela. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 2, e a partir do versículo 1, e você não fecha a Bíblia. Você deixa sua Bíblia aberta, pegue sua caneta, pegue seu papel. Não confie na sua mente. Eu, como pedagogo, eu digo isso, não confie na sua mente. A sua mente ela pode captar uns 30%, já que você escreve, você pode captar uns 70%. Então, não, minha mente é boa. Não é não, irmão. Tem coisas que eu estudo e eu tenho que ir reciclando. Então, não confie não, tá? Vamos lá, carta à igreja em Éfeso. Vamos aproveitar o telão aí. A partir do versículo 1, a minha tradução que eu gosto, que é a mais próxima do original, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar o mal e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, que você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, esta carta à igreja em Éfeso, lá na Ásia Menor, ela faz parte de uma coletânea de 7 cartas que foram escritas por João, amando de Deus, para que os anjos dessas igrejas pudessem receber a carta. À guisa de introdução, o livro do Apocalipse, quando eu era criança, já faz um bom tempo isso,
era meio assustador. Eu me lembro que muitos pastores iam dar curso de escatologia e a gente ficava até com medo, porque era meio assombroso o negócio. Mas o Apocalipse não pode ser tido como livro assombroso. A palavra a revelação, quando você vai no primeiro versículo do capítulo 1 do Apocalipse, diz a revelação. Então o livro do Apocalipse é tão somente uma revelação que Deus deu a João, e daquilo que ele viu, estava vendo e vai continuar vendo, de coisas que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Então eu procuro sempre, quando eu lido com o Apocalipse, dizer aos alunos que o Apocalipse não é assombroso, apesar que tem umas linguagens que são figuradas, existe como taças, como dragões, essa coisa toda, que devem ser entendidos de forma adequada. Mas o livro do Apocalipse foi dado a João quando João estava numa ilha, lá no mar Mediterrâneo, chamado Ilha de Pátimos. Um outro detalhe, por que João diz que ele está na Ilha de Pátimos? Porque lá no Mediterrâneo existiam várias ilhas, entre as quais uma ilha chamada Ilha de Creta, onde o apóstolo Paulo enviou Tito para organizar a igreja lá. Então é por isso que o mar Mediterrâneo ele é constituído de várias ilhas, e por isso que dá a ideia da Ilha de Pátimos. O imperador no tempo de João era o imperador Domiciano. E Domiciano ele foi um dos piores déspotas. Ele só não ganha de Nero, porque Nero, para ganhar dele, tem que ser mais doido do que ele. Mas o Domiciano, ele era muito voltado à adoração pessoal, que era uma prática dos imperadores. Quando você estuda a carta a Esmirna, você verá lá que a igreja vai sofrer um período de 10 dias de provações. Interessante que esses 10 significa os 10 piores imperadores de Roma, entre os quais está Domiciano. E essa palavra 10 significa que há limite para a prova. A prova tem um limite, ela vai chegar ao final. Por isso que diz 10. Talvez você já esteja 9. Quando chegar no 10, acabou a prova, o Senhor volta e nós vamos viver para sempre com Ele. Então, Domiciano, ele era o imperador. Então, ele tentou convencer João a queimar incenso em sua homenagem, que era uma espécie de adoração. E o João já está com aproximadamente 90 anos. E ele é o último apóstolo original. Ele é o último apóstolo original. Todos morreram de forma terrível. João vai morrer de velhice. Olha que coisa boa. E João, não querendo adorá-lo, porque é uma prática do verdadeiro cristão só adorar a Deus, ele não queimou incenso. E com isso Domiciano ficou revoltado. Então mandou esquentar um caldeirão de óleo. Essa história do caldeirão é verdade. Quem diz isso é Papias, é Suetônio, são os grandes historiadores romanos. E João foi jogado nesse tacho de óleo queimando, fervendo. E a história diz, Suetônio diz que não queimou nenhum pelo de João. Ele saiu ileso. E isso causou um susto em Domiciano. Aí Domiciano disse: o que? Ele não morreu, não queimou nada? Não, imperador, nem um pelo. Ele entrou com 10 pelos e saiu com 10. Então disse: não, vamos matar de outro jeito. Aí a história diz que causou em Domiciano um susto muito grande, dizendo: não tem como. Não, enfia uma espada nele. Aí Domiciano dizia: vai que a espada quebra. Não, pegue uma bala e atire nele. Vai que a bala volta e atire. Causou medo neles. Não vou matá-lo. Aí teve a brilhante ideia de jogá-lo na ilha de Pátimos.
que é uma ilha contaminada por cobras, de pedras, uma ilha de pedreiro, e com várias cavernas. E foi uma dessas cavernas, que hoje é chamada a Caverna da Revelação, que João recebeu o Apocalipse. Então o Apocalipse veio a João de uma forma que ele não esperava. E eu vou mostrar uma coisa para vocês no capítulo 1. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 9. Coloca no telão. Não sei se está também transmitindo, né, pastor? Não pode ficar só o telão. Eu, João, vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Diga comigo, por causa. Zero. Diga comigo, por causa da palavra e do testemunho. Eu queria que vocês anotassem que aí estão as duas acusações que levaram João à ilha de Patmos. Porque ninguém é jogado na ilha sem acusações. Então Domiciano disse, bom, nós não podemos acusá-lo que ele mata, porque ele nunca matou ninguém. Nós não podemos acusá-lo que ele defrauda, porque ele não é assassino. Então ele é fiel a Deus, fiel a essa palavra que ele prega. Então essa palavra aí, por causa da palavra e do testemunho, fala-nos das duas acusações. E por que João diz que ele está lá por isso? Porque a historicidade não é espiritualizar o livro. A historicidade do Apocalipse diz que todos os bandidos que eram jogados à ilha deveriam constar ou no peito ou atrás o motivo pelos quais eles estão lá. Compreenderam ou não? Eles tinham, você está aqui por quê? Aí eu estou aqui porque roubei. Aí estava escrito. Eu aqui porque estava escrito. Aí os maiores bandidos olhavam para João e diziam, qual é a tua acusação? Por que você está aqui? E dizia, por causa da palavra. Oh, aleluia. E do testemunho. Então João, ele é um preso totalmente diferenciado. Enquanto muitos estavam ali porque tinham se levantado contra o governo de Domiciano, João está ali por causa da palavra e do testemunho, da palavra e do testemunho. Se tu não der glória a Deus, eu vou ficar aqui até terminar. Da palavra e do testemunho. Então essas foram as duas acusações, por causa. Eu, João, eu vou traduzir isso aqui. Eu é eu, tu, primeira pessoa no singular. João, diga comigo, Yohanan. Yohanan significa aquele que Deus dá graça. Para enfrentar a ilha de Patmos tem que receber graça. Eu, João, irmãos, diga comigo, Adelfos. Adelfos é a palavra grega para irmão. E Adelfos tem duas conotações. Ou irmão nascido no mesmo ventre, ou irmão que luta a mesma guerra. Então João está dizendo, olha, eu nasci no mesmo ventre que vocês, o ventre de Cristo. Meu Deus, eu estou com tanta informação, estou para dar uma sapateada já, mas vou me controlar. Eu estou lutando a mesma guerra. Mas eu tenho que passar, irmãos e companheiro. Essa palavra sukoinonos, consegue repetir? Sukoinonos. Juntando sukoinonos, é a palavra companheiro. Sukoinonos significa luto a mesma guerra, estou no mesmo nível. Olha, se tu não entender, já era. João não diz assim, eu sou o último apóstolo. Eu sou o cara. Eu não morri até agora. Eu sou aquele que encostava a minha cabeça no peito de Jesus. Ele falou, não, eu sou companheiro. A luta de vocês é a minha luta é de vocês. Estamos no mesmo barco. Eita, eu dava glória a Deus ouvindo isso. Louco para ouvir uma mensagem dessa quando eu estiver no culto. Estou na mesma luta, estou na mesma embate. Sou companheiro de vocês aonde? Na tribulação. Diga comigo, tilipes. Tilipes é a palavra tribulação. Eu vou explicar essa palavra, pastor. Eu vim aqui eu estou falando só para gente adulta, tá?
A palavra tribulação, ela foi incorporada na Bíblia pelo mundo romano. Aliás, quem estuda Novo Testamento comigo e grego sabe que muitas coisas os autores do Novo Testamento pegaram da vida diária. Repita comigo, o grego trabalha com imagens. Não esqueçam disso. Então a palavra tribulação, tilipes, ela é do mundo romano e foi incorporado na Bíblia porque significa sufocar, significa tirar o ar. Mas quem criou essa palavra tilipes foi a forma que os romanos tinham de fazer o bandido confessar o seu crime. E qual era a tática? Amarrava o infeliz no canto, em cima dele uma pedra enorme, e eles iam soltando a pedra devagar. Confessa, vai confessando. Olha o psicológico. É por isso que tribulação mexe com o nosso psicológico. E vai soltando a pedra, vai, e o camarada resistindo, até que eles soltavam a pedra, e a história diz que sufocavam o bandido. Daí vem a palavra sufoco, tribulação é um sufoco. Tira o nosso ar, é ou não é, irmão? Dá um nozinho na garganta, sim ou não? Parece que nós estamos num lugar fechado, não é? Bom, eu estou falando para quem tem tribulação, que hoje tem de vez em quando. Eu tenho até uns para dar, vocês querem? Trouxe algumas para vocês aqui. Então significa tirar o ar. Então João diz, eu estou sufocado. Vocês estão e eu estou. O sufoco de vocês é meu sufoco. No reino e na perseverança. A palavra perseverança, rupomeno, digam, está diminuindo. Se você não quiser trabalhar comigo, eu vou embora lá para a sorveteria. Diga, rupomeno. Rupomeno significa não desistir, não arredar o pé, permanecer. E eu dava um glória. Eu venho essa noite profetizar a Bíblia para essa igreja. Você não vai desistir, você não vai tirar o pé. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Perseverança é não desistir, não abandonar, não fraquejar, não ir embora, acreditar, não desistir. Eu vou falar até você da glória, eu vou ficar aqui até sei lá, acho que eu vou até morar aqui. Não desistir, não recuar, não, perseverança, perseverança, perseverança. O diabo diz agora ele sai, não saiu. Persevera, não desista, porque Deus vai nos dar vitória. O Deus de João é o nosso Deus. Estava na ilha de Pátimos por causa. Olha o verso 10. 1:10 de João, de Apocalipse. O versículo 10 diz: achei-me no Espírito. Minha tradução, essa corrigida fiel, só tem umas partes que eu gosto dela. Achei-me no Espírito, ou fui arrebatado. Deixa eu explicar algo. Repitam comigo, ginomai. Ginomai é a palavra achei-me. E o que é achei-me, ginomai? Ginomai fala de coisas que não esperam, mas acabam acontecendo. Uma vez o camarada disse, não, João foi para a ilha para receber o Apocalipse. Eu não vi, eu li a Bíblia, não vi isso. Alguém lê esse versículo aí? Ninguém leu. João pensava que ia morrer, mas Deus resolveu estabelecer o ginomai na vida dele. Ginomai eu não espero, acontece, não programo e acontece. João não programou, mas Deus diz, João, eu vou lá na ilha contigo. Aleluia! Ele não programou. No Espírito, no dia do Senhor, e eu vi uma voz forte como de trombeta dizendo, aí vai entrar a nossa matéria, escreve no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas. Diga Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos só trabalhar em Éfeso, tá bom? Mas escute,
O versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Eu parei hoje à tarde e fiquei maravilhado com a tradução disso. Voltei-me para ver, o verbo theomai, teatro, ver observando, a voz, arkuo no grego, que vem da palavra moderna acúrtico, ou seja, algo que verbera. Acu é acústico, tem acústica boa na igreja, fica bonita até essa voz rouca. Interessante que Jesus quer falar com João aí. E olha o que eu recebi hoje à tarde na iluminação. João conhecia Jesus encarnado, sim ou não? Quando ele se fez homem, o cântico do Kenosis, Filipenses 2. Aleluia! João conhecia Jesus ressuscitado, sim ou não? Porque ele conviveu com os discípulos 40 dias. Agora João verá Jesus glorificado. Não, está fraco, vou embora, vou ali para trás, comer fava, feijão. João viu Jesus de 3 formas. Ele humano, que dormia, chorava, era tentado. Eu estou sentindo uma graça, mas tenho que me controlar. Ele viu Jesus ressuscitado, que atravessava a parede, oh glória, que sumia aqui, aparecia lá, mas agora um Jesus glorificado, diferente. E aí eu comecei a entender essa tarde na minha oração com Deus, que Jesus, ele não importa como Jesus está, se é humano, se é glorificado, se é ressuscitado, mas ele quer convívio conosco, ele quer intimidade conosco. Aleluia! E esse Jesus glorificado, João não tinha visto ainda. Então voltei-me para ver quem falava comigo. Meu Deus, muito bom pregar aqui. E voltei-me e vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros, um filho do homem. Deixa só esse versículo rapidinho, não. Por favor, coloca a imagem lá do negocinho. Olha o que eu recebi hoje à tarde. João viu Jesus no meio dos candelabros. Isso, nossa, ela é terrível. Show de bola. Não, eu quero aparecer porque eu gosto de aparecer. Deixa no cantinho. E aí. Tá bom. Não. Deixa eu aparecer. A palavra, diga comigo, candelabro. Repita comigo, luxnos. Por favor, respire e aprenda. Luxnos. Eu recebi isso para falar hoje à noite aqui. Eita! Ele vê Jesus entre os candelabros, no meio. A palavra meio aí é messos, diga messos. Messos fala de que ele não está do lado, não está atrás, não está na frente, mas ele é a peça principal entre os candelabros. Candelabro aí é a tipologia da igreja, das 7 igrejas que receberiam as 7 cartas. Então Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Mas o que eu recebi para falar aqui é mais forte, porque a palavra luxnos, estou sentindo uma graça, fala de prática. Eu vim de Israel no passado e eu trouxe uma lâmpada. Se eu imaginasse que Deus, mas eu também não posso carregar tudo, eu estou nem trazendo roupa, eu vou começar a carregar tudo o que eu penso. Eu vou chegar com 3, 4 malas, o pastor pensa que eu vou morar. Não, é só para poder ensinar.
Lúcio fala dessa candelabro, não é o candelabro, pode trazer a ideia de candelabro, de ouro, só que o ouro ali é glória, aquela coisa toda, mas a ideia central, Lúcio fala de uma lamparina, um candelabrozinho, que tem entrada para o óleo e tem a saída para o pavio, e é de barro, a palavra barro é ostraquinos, e ostraquinos fala de um barro velho, feio, que ninguém quer, mas Jesus gosta. Jesus não está no meio dos candelabros de ouro maciço, de bronze, de prata, mas Ele está onde tem barro. Eu dava glória se tivesse aí, mas não estou. Ele está onde tem barro, fragilidade, deficiência. Ninguém aqui é perfeito, porque se você fosse o cara, tu já tinha ido para o céu. Nós somos frágeis. Agora, uma coisa que eu aprendi com o oleiro. Todo oleiro, pastor, isso aqui é profético para a noite. Quando vai fazer esse candelabrozinho aí, ele, como é feito com as mãos, nunca um candelabro sai igual ao outro. Nunca sai igual ao outro. A abertura é igual para colocar o óleo, eu dava glória, e a abertura para sair o pavio é igual, mas geralmente um é maior, outro menor, outro deixou. Nunca sai, porque foi feito pelas mãos. Isso significa duas coisas: membros de igrejas não são iguais. Então não exige uma santidade do outro, não exige a perfeição, porque você também não é. Não exige o outro da glória se tu não dás. Não fica falando algumas coisas que você não faz. Agora ninguém dá glória, tá vendo? Estou ligado. Nós fomos feitos, o oleiro não faz igual, mas a abertura do óleo para o óleo é igual. Eu vou sair da igreja. Acho que não, mas vai para outra. Lá tem problema também, porque os 7 candelabros falam de 7 igrejas. Pode ter a mesma fé, mas tem problema. Eu vou sair da assembleia, eu vou lá para o cuspe de Cristo. Vai encontrar problema lá, porque problema tem nos candelabros, porque os candelabros não são feitos iguais. Eu estou por aqui, irmão, estou ficando velho. Agora minha mulher não sabe de nada, mas ela dizia antigamente: eu não sei se eu vou te aguentar, porque eu estou velho. O camarada vai sair da igreja. Não, porque aqui tem muito dinheiro. Vai lá tem neném também. Igreja é constituída de barro. Eu dava glória. Pega na mão do teu irmão. Vamos usar a pedagogia. Aperta a mão do teu irmão, porque teu irmão ele fica zangado rápido na igreja. Apertou, parece chupou limão o dia todo. Aperta na mão dele, vai. Diga para ele: você quer sair da igreja? Você precisa entender que aonde você for, tem fragilidade, é barro. As igrejas não são iguais. É por isso que ele está no meio da igreja. Ele que é a excelência da igreja. Ele que é a raiz da igreja. Eu vou falar até você dar glória a Deus. É Ele que nos une, gente. Vem embora da igreja. Aqui. Naquela igreja lá não canta hino da harpa, a gente fica, oi. Mas é falho. Tem fragilidade. Não, então, crie uma. Os vasos nunca saem perfeitos, aleluia. Mas Jesus aqui, eu vou explicar os 2 ministérios de Jesus nesse capítulo aqui. Primeiro, a Bíblia diz que ele está no meio dos candelabros. E olha como ele está. João nunca viu Jesus assim. João viu Jesus com vestes talares, brilhantes,
cingido à altura no peito, com um cinto. Ele nunca viu Jesus de cabelos brancos, olha, mas ele vê Jesus com cabelos brancos, com uma alva lã, pureza. Olhos como de fogo, o grego diz, capacidade de ver aquilo que ninguém... Olha, irmão, eu não vejo, o pastor não vê, mas Jesus, ele vê. Ele vê o que ninguém consegue ver. Um cinto, os seus pés semelhante ao latão polido, a sua voz com som de muitas águas. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, que eu vou explicar amanhã, e da sua boca saiu uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Ele nunca viu Jesus assim, mas agora como Jesus apresenta-se. E é interessante que está claro que os pés de Jesus, ele não está calçado aqui. Os seus pés são semelhantes ao latão polido. Não diz, é uma comparação. Tá bom? É igual quando diz assim, e Jesus virá como? Não é que Jesus é ladrão, ele virá como ladrão. É igual o pombo que desceu lá e o Espírito Santo veio como uma pomba. Não é que o Espírito Santo é um pássaro. Ele veio como? Representava. Porque eu já vi o irmão achando que cada pombo que ele vê era o Espírito Santo. Aí me causou muito problema, porque pega no pé da letra. Calma. O que é para não pegar no pé da letra, a gente não quer pegar. Quando não é, solta, né? Então aqui, por quê? Porque aqui, diga comigo, ele é sacerdote. E depois você vai estudar na sua casa, coloque aí no seu escrito, Êxodo 28. Coloque aí, você vai estudar Êxodo 28. Está claro que ali o sacerdote, quando entrava na presença de Deus, e toda a roupagem, ele tinha que entrar descalço. Significa que Jesus apresenta-se João descalço. E qual é o primeiro ministério dele? Ministério de sacerdote. João viu o sacerdote, é por isso que ele está no meio da igreja. Porque como sacerdote ele diz, Pai, todo mundo aqui é feito de barro, viu? É por isso que qual é o papel do sumo sacerdote? Interceder. Clamar por outros. Então ele, como sacerdote, ele intercede, ele clama. Olha que coisa boa. Ele diz, são frágeis, mas nós os amamos, né, Pai? São pecadores, mas nós os amamos. Então ele está no meio da igreja. Então, como sacerdote, João vê Jesus como sacerdote, aquele que intercede. Mas quando João chega nos pés, semelhante ao latão, a palavra ali, o latão reduzido, o grego chama de julgamento. Então, o primeiro papel de Jesus na igreja é intercede, depois ele vai julgar. E é por isso que nós vamos abordar uma das cartas que ele vai julgar. Então, quando diz que os seus pés, está dizendo que ele vem para julgar. Mas antes de julgar, ele vem para interceder. Ele vem para clamar, ele vem para dizer, tenham misericórdia, aleluia. Oh, esse é o maior sacerdote da história. Eu vou dizer algo para você da glória. Hebreus capítulo 4, quando a carta aos Hebreus começa a falar assim, ó, entrem com confiança na presença dele. A palavra confiança é parésia, e parésia significa entre com audácia, não fique na fila, não precisa, ele está à tua disposição, o véu está rasgado, eita, eu dava glória, ore mesmo. Levante a mão e dá um glória aí, aluno. Dê um glória misturado, eu estou sentindo uma graça, ei, aleluia. Então, essa introdução como sacerdote e juiz
vai nos levar às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E eu vou fazer a introdução da carta a essa igreja em Éfeso, e amanhã nós vamos descobrir coisas mais fortes dentro dessa carta. Os irmãos entenderam alguma coisa até agora? Posso continuar assim? Amém? Então, vejam, vamos colocar aí o nome é Larissa, né? Andressa. Coloca o primeiro slide aí para todos. Apocalipse 2:1. Primeiro slide. Isso aí isso aí eu tinha que ter uma semana só para mexer com essa palavra angelos. O primeiro já passa do versículo e já vai para anjo e eclésia. Os irmãos aí. Colocou? Não, é o primeiro slide. Ao anjo da igreja. Isso. Aí vai seguindo aí. Isso. Outro. Aí. Vejam. Preste bem atenção. Ao anjo da igreja. Diga comigo, ao anjo da igreja. Querem falar grego? Então vamos caprichar. Diga assim, angelos eclésia. 1, 2, 3. Essa é a palavra que aparece lá no grego, no original. Traduzido ao anjo da igreja. Vejam, pastores, que essa carta é destinada ao anjo. A palavra anjo é angelos, que significa mensageiro. Então o grego diz ao mensageiro da igreja. Sabemos que a carta precisa ser lida para a igreja, mas Deus entrega ao anjo da igreja, ao líder da igreja. Não é porque eu sou pastor, não. É a Bíblia está dizendo. Deus tem parceria com o pastor da igreja. Deus não vai fazer nada sem comunicar o pastor da igreja. Deus não ultrapassa a liderança do pastor da igreja. Se Deus constituiu, como é que Ele não vai honrar? Eu vou rasgar o trem aqui, viu, gauchada? O camarada recebe uma revelação, conte para o pastor. Não pegue o microfone e saia contando para a igreja, não. Não é bíblico. O pastor é espiritual. Às vezes o irmão quer contar um testemunho, não é um testemunho, ele quer contar uma revelação. Conte para o pastor e deixa ele contar. Ou então, se ele autorizar, conte você. Mas hoje está virando uma bagunça. Eu não vim passar a mão, eu não vim só comer fava aqui não, irmão. Eu vim forte. Hoje está uma bagunça na nossa liturgia em muitos lugares. É cada revelação, não é revelação, irmão, é visagem. É uma bagunça. Não há mais autoridade pastoral. O membro hoje faz o que quer. Deus é um Deus ordeiro. Tem que passar pelo pastor, está na Bíblia. As 7 igrejas, as 7 cartas, é ao anjo, ao anjo, ao anjo, ao anjo, ao anjo. Como é que nós queremos mudar a Bíblia? Deus tem parceria com o pastor. Eu vou revelar um negócio aqui. Vá comigo em Atos 9. Bíblia, irmão, é seminário. Cadê o barulho da Bíblia? Vamos lá. Vamos, irmão, eu sei que eu tenho uma boa aparência, mas agora olhe para a Bíblia, por favor. Vai. Cheque, cheque. Faça o barulho de avivamento aí. Cheque. Isso, cheque. Você precisa estar numa aula no seminário comigo, irmão. Tem de tudo, até batismo que o Espírito Santo está tendo, pastor. Eu vou fazer tudo que Deus quer agora. Vai que Ele me leva amanhã. Não pode. Só depois de terça. Então escute.
Atos 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Resumindo, ele queria matar e destruir um foco de cristãos lá em Damasco. Por quê? Porque a cidade de Damasco era uma cidade portuária, ficava a quase 300 quilômetros de Jerusalém, então muitas outras cidades vinham comprar, vender ali, por causa do belo comércio que existia em Damasco. Então os crentes pregavam o evangelho, o cara levava o evangelho para outra cidade, ia se expandindo, e Paulo é um cara estratégico, cheio de maldade antes de ser crente, e salvo, disse, eu vou destruir o foco, porque tudo sai de Damasco. O camarada vinha comprar pele, vinha vender, então ele quis, pegou cartas para destruir. Enquanto seguia pelo caminho, verso 3, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Então que fique claro essa noite, que quem persegue a igreja, persegue Jesus. Você não está perseguindo eu não, irmão. As autoridades que não gostam de nós não estão perseguindo nós, estão perseguindo Jesus. Cuidado! Eita! O versículo 6 diz, mas levante-se entre a cidade. O versículo 6, você estava primeiro com a revista Fiel, não era? Tenta colocar 9,6 da revista Fiel, só para eu mostrar um negócio para vocês. Aí, ó. Pastor, a minha Bíblia, na sua Bíblia tem esses dois verbos? Tremendo e atônito. Quem tem? 1, 2, tudo é fiel, vocês estão usando, deve ser. A minha não tem. E eu fiquei zangado, porque eu não quero trocar a minha Bíblia. Quase que eu trocava para a revista Fiel, eu não vou trocar. Porque na minha não tem. A minha já diz assim, e ele levantando. Deixaram de colocar o verbo tremendo e atônito, mas como eu consulto quase 15 traduções quando eu trabalho para traduzir, a palavra atônito, tremendo melhor dizendo, significa que quando Paulo cai, ele começa a se bater, ele se enrolava no chão. O grego deixa claro que era uma espécie de convulsão. Tal poder de Deus que estava entrando em Paulo. Ei, eu vou dizer isso. A graça de Deus entrou em Paulo, que houve impacto. Ele começou a cair como se estivesse convulsionando. Sabe que eu fico triste hoje? O camarada, quando é batizado com o Espírito Santo, fala uma línguazinha e depois vai chupar sorvete. Ô batismo com o Espírito Santo fraco hoje. O meu tempo eu fiquei a noite toda sem dormir, impactado. O camarada aceita Jesus hoje, parece que não há impacto. Ele fica sorrindo para nós. Mas quando a graça vem, Heraido, quando a graça vem no homem, olha, eu estou traduzindo isso. João Batista diz, eu batizo com água, mas virá olha, se tu não der glória a Deus nessa, que ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Espera aí, queridos, eu estou sentindo uma graça. A palavra batizo é batitizo no grego, e batitizo no grego é uma palavra muito comum para mergulhar. Ou seja, eu queria mudar a cor da minha camisa branca para a cor vermelha. Então eu pegava um tonel cheio de tinta vermelha e misturava ali, mergulhava. E mergulhava, não entenderam ainda, né? E mergulhava. Enquanto não mudava a cor, eu não tirava. João Batista está dizendo, olha, ele vai mergulhar vocês numa dimensão extraordinária. Ser cheio do Espírito é entrar numa dimensão extraordinária. Mas vamos voltar. E Paulo começou a bater com convulsão. Foi para casa. Mas olha, minha amiga, coloca aí nessa
Pode ser nessa. Mas enquanto Paulo estava sendo salvo, olha o que estava acontecendo lá com Ananias, que era o pastor da igreja de Damasco. Versículo 10. E havia, é o verbo haver, é o verbo da existência, havia em Damasco um certo discípulo, a história diz que ele era o bispo da igreja. Disse o Senhor em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. 11. Disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, que está orando. Se não entenderam, eu explico. Deus não deixou de informar Ananias da chegada de Paulo em Damasco. Quem é o pastor da igreja? Ananias. Então Deus não deixaria Ananias ser pego de surpresa. Vamos entender a Bíblia, meus queridos. Nós queremos ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno, não. Não estou 53 anos para perder agora. Então Deus é um Deus de ordem. É o anjo da igreja. Então quando Ananias chegou, ele já sabia. Até como Paulo estava cego. Deus deu os detalhes para Ananias. Então que essa noite Deus nos cure de todo o princípio de rebeldia, que Deus nos cure de todo o princípio de motim, e que nós entendamos que nós precisamos ser guiados, obedecer. Se fazemos parte de um corpo, o corpo precisa funcionar. O pé não pode dizer à mão, porque não sou mão, oh glória. O olho não pode dizer, porque não sou boca. Aleluia, que Deus nos cure, que Deus tire de nós todo espírito de rebeldia. Deus não vai fazer nada sem avisar ao pastor. Mas tem um outro detalhe que eu estava vendo, vá comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, agora é o Paulo que será avisado. Foi o Ananias sobre Paulo, agora é Paulo que será avisado sobre a igreja que ele fundou. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 11, diz-nos assim: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, que há brigas entre vocês. Refiro-me o fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Coitado de Pedro, de Cristo. Diga comigo, Paulo está em Éfeso, inaugurando igrejas. Fala, inaugurando igreja. A família, agora comigo, a família de Cloé sai de Corinto, faz uma viagem perigosíssima. Mas foi até onde Paulo estava em Éfeso. O grego diz, fui informado. A palavra informado no grego é falar mais gesticulando. Sabe quando alguém fala mais gesticulando do que a voz? O grego diz, irmão Paulo, o senhor não vai acreditar. Eles estão perplexos com o que está acontecendo com a igreja. E olha que é a igreja dos dons. E olha que é a igreja do poder. Deu para entender porque o vasinho é de barro. Olha que é a igreja do retetel, do replepleu, não sei como é que é hoje. Então eles ficaram assombrados. E por que eles foram falar para Paulo? Porque Paulo é o fundador de Corinto. Paulo é o líder da igreja. Deus, eu vou profetizar para o pastor Diógenes e para todo líder que me ouve essa noite. Pastor, levante a sua mão em nome de Jesus. E como ministro da palavra essa noite, eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus não vai te deixar enganado.
Deus não vai te deixar confundido. Deus não vai te deixar desavisado com o que esteja acontecendo na igreja. E não precisa nem o Senhor ir atrás. O Espírito Santo vai trazer. Levante a mão e faz barulho de glória. Papai, mamãe, Deus não vai te deixar desavisado o que está acontecendo com teus filhos. Deus não vai te deixar sem saber, papai e mamãe. Porque você é um líder lá na casa, você é um sacerdote lá. Não precisa você colocar GPS, não. Deus vai revelar. Deus vai revelar. Eu vou falar até você explodir de glória. Deus vai revelar. Por onde vão? O que estão fazendo? Eras. Caramandiriandaras. Eita! Vá comigo em Números 12. Só um negocinho. Olha um exemplo. Eu estou gostando desse gemido dos irmãos, desse choro. Eita! Números 12, nós temos uma história que vai envolver família, né? Chato isso. Olha lá, Números 12, 1. Miriam e Arão começaram a criticar. NVI. Enquanto eu estiver aqui falando. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Andressa. A senhorita está proibida de colocar NVI aqui. Não gosto dessa tradução. Uma vez eu falei, você não está gostando da Bíblia? Eu falei, rapaz, eu não estou gostando da versão, rapaz. A Bíblia eu amo. É a versão que eu não gosto de versão que diminui Deus. Coloca Deus como você. Não gosto. Tenho medo. Eu não chamo o pastor de tu. Mas hoje eu estou passando no aeroporto. Eu já chego para pegar o voo, porque é muito difícil encontrar um crente no aeroporto que não quer saber da vida dos outros. É incrível, não tem uma conversa legal. Eu já vou aí um irmão, ei, eu pensei, meu nome não é Ei, né? Aí ele correu atrás de mim, ô pastor, o senhor não me viu, você está me chamando? Aonde que diz que meu nome é Ei? E outra, Carvalho Júnior, quem te deu essa tua autoridade? Pastor. Ficou, rodou e foi embora. Ei, tu? Eu não fui criado assim, irmão. Eu não dizia, eu sou do, lembra do Pai Nosso? Que quando estava conversando com o outro na sala. Hoje eu estou na sala dos presos, eu nem gosto de muito, só quando for na hora de comida, mas eu estou ali, aí o pastor está conversando comigo, o filho diz, mentira, papai. Aí eu fico esperando o que o pastor vai falar, né? Aí digo, não entendi, o senhor é mentiroso? Esse meu filho, eu digo, está lhe chamando de mentiroso, amanhã vai bater no senhor. É criança, mas não é de criança que a gente tem que ensinar, irmão. Como é que um filho vai dizer, um filho de um presidente de igreja vai dizer que o pai está mentindo? Ou o pai mentia mesmo, ou o moleque é terrível. Eu sou do tempo que quando tinha visita, lembram? A gente passava por trás da casa, nem na sala a gente entrava. Alguém diz era duro, não é duro não, mas a gente tem caráter. Tem obediência. Mas hoje é uma frouxidão. O filho fica dando tapa no rosto do pai. Não está brincando, não. Ele já está se preparando para o futuro. Que isso, gente? Não aceite isso, não. Seja amigo, mas deixe entender que a autoridade é sua. Ninguém dá glória agora, eu já vi, né? Não vou mais pregar chave, então. A meninica, o meninico... não estuda, não faz, só estuda, quer chegar meia-noite. Aí o pai vai falar, a vida é minha, a vida é tua, quando tu trabalha, vive dela. Mas enquanto é o teu pai, você manda.
Quando quiser uma vida solta, manda, vai trabalhar, vai ter sua casa. Diga comigo, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Eu dou tudo, a pessoa quer mandar, eu mando na minha casa. Eu não mando nem no condomínio que eu moro, mas daquela porta quando eu abro eu sou o rei. Tem até um tronozinho lá que eu comprei. Coitadinha da Laida, não sabe mais de nada, e me quebrou, porque eu queria mandar, traz água, hoje eu não posso, aí eu tenho que buscar. Então eu sou um rei meio falido lá em casa. Tá bom? E falaram Miriam e Arão. Ó, viu, você é 10. Por quê? Diga comigo, o verbo falar, diga, o verbo falar em hebraico é feminino. Então realmente quem falou foi Miriam. Colocaram Arão porque ele faz parte da história, mas Arão não falou nada não. Arão foi ter cuidado da lepra dela. Foi Miriam que disse assim, mano, vem cá. O Moisés casou com uma mulher cuxita. E por que Deus só fala atrás? O ciúme. Duas acusações falsas. Primeiro, que a proibição era mulheres cananitas. Cuxi é África, ela é mulher africana, então ela podia casar. Segundo, quem estabelece comunhão é Deus. Mas posso falar, irmãos? Vocês vão continuar me amando? Tem um espírito do Satanás de inveja. O camarada está sendo usado, a gente fica... Cuidado com o espírito de Miriam. Deus usa quem Ele quer. Aleluia! Agora tu não dá glória, não é? Se Deus está te levantando, eu tenho que glorificá-lo. Eu tenho que exaltá-lo. Pega na mão do teu irmão, deixa eu ver se você está comigo aí. Aperta a mão dele até ele ficar feliz. E diga para ele, a minha alegria é ver você prosperando, rapaz. Crescendo no ministério, crescendo na profissão, crescendo em casa. Nós não aceitamos. Se Deus está te usando, amém, glória a Deus, aleluia por isso. Cuidado, obreiros, porque isso fica muito entre nós. Nós temos que extirpar isso. Ah, mas o pastor levantou porque eu. Porque não é você. Deus indignado ficou. A história, eu não tenho mais tempo para ficar, porque eu preciso de outro verbo. A história diz que Moisés calou. E eu queria gritar, queria ter voz de pregador, queria ter voz grossa. Para gritar essa noite que quando Moisés calou, Deus começou a falar. Você não entendeu, não é? Ramandaye, Kapaye Kandaras. Quando você começa a calar, Deus vai trabalhar, Deus vai falar, Deus vai agir. Sabe por que Deus não age? Porque a gente fala muito. Sabe por que Deus não opera? Porque nós queremos determinar a forma. Mas eu venho com muito problema essa noite, mas venho como profeta, para dizer a vocês, cale-se. Deus vai entrar em ação. Olha, irmão, eu dava um glória. Deus vai falar. Amadoros. E Deus indignado, porque a Bíblia diz que Moisés era manso, é o verbo prautes, ou seja, não é manso, mas Moisés entendeu que aquele assunto ele não podia se meter. Aí Deus disse, olha Miriam, Arão, quando eu quero falar com vocês eu mando profeta, mas com o meu, eu fiz engenharia e pedagogia, eu entendo que meu é pronome de posse, o meu, ele é meu. O meu servo Moisés eu falo face a face. É Deus que escolhe, é Deus que usa, é Deus que determina. Então, meu irmão, aceite a palavra de Deus essa noite. É ao anjo, ao anjo. Ei, aleluia.
Na sua empresa não tem um gerente ou um supervisor? Você não tem que se reportar a ele, para ele se reportar ao outro, para o outro chegar à presidência? Assim é a igreja. Deus falava com Moisés. Eu dava glória a Deus, mas eu queria estar aí para dar glória. Deus fala com Moisés para falar a Arão. Deus nunca falou direto com Arão sem falar com Moisés. Porque Deus é Deus de hierarquia. Eu estou sentindo graça. Os anjos têm a sua hierarquia. Tem os serafins, tem os querubins, tem os mensageiros, tem o arcanjo e tem Deus assentado acima de todos. Se tem um líder do grupo, obedeça. Se tem um líder E outra coisa, não existe vários pastores na igreja. Só tem um anjo. Ao anjo, é singular. O líder de missões não é o pastor daquela igreja chamada missões. Ele é o líder de um departamento que está incorporado no corpo, na igreja. Ele é a voz do pastor lá. Por isso que tem que vir para as reuniões e receber. O dirigente, eu fui dirigente, irmão. Eu fui vice-presidente, acredita nisso? Nem eu acreditei que eu era vice. Eu não gosto de cargo, não gosto. Eu vejo irmão morrendo aí. Ai, estou depressivo. Ai, me tiraram. Ai, não entendo, meu irmão. Eu preciso de cargo para fazer? Não preciso. Mas fui vice. Só que da feita que eu fui também, eu me comportei como tal. Eu blindava o meu pastor. Eu contei uma história para o pastor hoje no carro. Eu blindava o meu pastor. Meu pastor, quando foi fazenda, começou a mexer com gado. Foi uma benção. Já estava também, fez um grande trabalho. Eu blindava. Eu blindo o pastor Paulo. Eu tenho o maior amor no meu presidente. Porque eu nasci no Evangelho. Nós nascemos assim, fomos educados assim. Mas hoje o camarada, quando começa a pegar o PR, ele já acha que é igual. Não. Quando Deus levantou Josué, se tu não entender essa, eu nem vou olhar para você. Quando Deus levantou Josué, Josué capítulo 1, Deus foi enfático e disse: Josué, o meu servo está morto, mas é meu servo. Vou embora. Está morto, mas é meu servo. Aleluia. Aleluia. Não, o pastor fala lá, eu falo aqui. Não, você é a voz do pastor lá. Você é a voz do pastor no departamento. Você é a voz do pastor no ciclo de oração. Você é a voz do pastor na escola dominical. Você é a voz do pastor no Grow Jovem. Você é a voz do... Não existe vozes. Eu não quero ficar irritado, hein? Senão eu vou tomar insulina. Eu já tomei uma hoje. Não posso mais. Vamos terminar. Viu como só no anjo a gente ficava muito tempo? Ao anjo da igreja, diga comigo, que está. Eu gosto dessa palavra porque Deus nunca fala com quem não vem. Não, vou embora. Deus, diga comigo, Deus nunca fala com quem não vem. Ele só fala com quem está. Está. Ah, mas a mensagem do pastor hoje, que pena que a irmã Maria não veio. Ela não veio porque Deus não queria falar com ela, não. Deus que só fala com quem vem, com quem está. Por isso que tem que acabar de não parar desse negócio de faltar culto. Nossa, o pastor Paulo pregou hoje um obreiro para mim. Se o fulano tivesse, eu digo, meu irmão, tu está pensando no fulano? Eu estou pensando como é que eu vou obedecer isso. Porque a minha mente não desliga. Eu digo, como é que eu vou obedecer esse negócio? E eu tenho que obedecer. Eu já começo a me programar. Que está, que vem. Aleluia. Ei. Mais 5 minutos eu termino. Ao Ângelus Ecclesia. Por que a primeira carta é a carta à igreja em Éfeso? Porque Éfeso era a porta de entrada. Amanhã eu vou trabalhar num assunto aqui sobre o peirádiso, que vai ser muito forte, eu queria que você não faltasse. Sobre julgar mensagens.
E a igreja julga a mensagem desde o tempo de Éfeso, viu, gente? Então não é nada novo. Mas Éfeso era a porta de entrada para a Ásia Menor. Então quem passava por Éfeso automaticamente iria para todas as regiões da Ásia. É a melhor igreja, a igreja mais estruturada. Por quê? Porque essa igreja foi fundada por Paulo, lembram? Foi apacentada por Timóteo, foi apacentada por João, foi apacentada por Apolo. Então essa igreja, além de receber essa carta, já tinha recebido a carta aos Efésios. Então eu estou lidando com uma igreja que foi bombardeada por ensinos bíblicos. Eu não estou falando com uma igreja que ela recebeu a carta aos Efésios, ela recebeu 1ª e 2ª Timóteo, porque o Timóteo era pastor lá. Ela recebeu, então Deus tinha algo com essa igreja. E quando Deus tem algo com alguém, Ele começa a se manifestar e falar. Então essa igreja foi bombardeada. Ao anjo da igreja que está, escute, tem a palavra... Qual é a outra que vai aparecer aí, minha amiga? Coloca outro slide para mim, eu termino. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva. Conserva. Tá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Esta palavra conserva, diga comigo, terel, e significa algo que você mantém seguro, algo protegido. Deus está escrevendo a uma igreja que conserva, que mantém seguro, que conserva na mão direita, dexia no grego, que significa hábil, destro, e que mantém na mão direita as 7 estrelas, restério. E restério significa aquilo que brilha, destaque. Para eu entender esse texto, eu tive que estudar sobre as estrelas. E nós temos 3 tipos de brilhos. Existem estrelas grandes, médio e pequenas. Mas todas brilham. Sete igrejas, 7 estrelas. Então existem igrejas grandes. Vocês sabem que tem mesmo, grandes ministérios. Eu preguei todos esses grandes ministérios. 1000 igrejas, 1100 congregações. Tem até mais. Existem pastores de grandes igrejas. Existem pastores de médias. E existem pastores de pequenas igrejas. Mas o problema, eu não preciso me preocupar com o tamanho. Ei, eu mesmo pequena estrela, eu brilho. Então eu tenho que me preocupar com o brilho da estrela. Oh, irmão, se eu tivesse aí eu dava glória. Eu vou começar a dar glória por vocês. Olha, o texto diz aqui, o texto diz assim, ó, que conserva na mão. O que é 7 estrelas? 7 pastores. Conserva, protege 7 pastores. Aqui não é igreja. Deus está com os 7 pastores na mão. Pastor de Éfeso, pastor de Esmirna, pastor de Pérgamo, pastor, ele está ali. E eu quero ver tirar algo quando Deus coloca na mão. Ei, você hoje está na mão de Deus. Meu Deus, nós ficamos só no capítulo, no versículo 1, que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ele conserva, ele guarda. Irmãos, pastores, nós somos guardados. Estamos na mão. E você sabe que é a mão de Deus, irmão.
É uma mão extraordinária. Isaías disse, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande. Era para você ter dado glória no primeiro. Ele é tão grande, ele é tão grande. Isaías, qual o tamanho do seu Deus? Isaías ficou pensando, o profeta messiânico, ele é tão grande, ele é tão... vou explicar para vocês. Ele é tão grande que ele pega os mares, os oceanos, os córregos e coloca na palma da sua mão. Que Deus é esse? Aleluia. Está começando a me dar fome, irmão. E eu com fome eu não produzo mais. 7 estrelas que anda. Coloca aí mais, minha amiga, anda. Vou terminar nesse versículo. Que anda. A palavra andar aqui é pirapitel. Diga pirapitel. E pirapitel significa que eu não preciso mostrar o caminho para alguém, ele já sabe. Quando a Bíblia diz que ele anda, eu não preciso mostrar o caminho da igreja, ele já sabe. Porque ele é o dono da igreja. Porque ele está entre os candelabros. Ele anda na... Ei, irmão, o único que pode andar na igreja é ele. Ele anda e vai para cá e vai para ali. Que anda no meio, messos, dos 7 candelabros. Ele anda. É por isso que no verso 2, que nós vamos começar amanhã, ele diz, eu conheço. Por que eu conheço? Porque eu ando, eu estou no culto. Jesus sabe quando a gente vira para o irmão assim. Ele sabe. Aí depois a gente... Oração. Aí depois a gente... estou numa prova. Eu queria até saber por quê. Ele sabe de tudo, os nossos sussurros no culto. Por isso, irmão, que eu sou de Campinas há 13 anos, eu completei em maio agora. Mas mesmo sendo obreiro lá, eu não sento no púlpito, eu não vou direto para o púlpito. Eu espero o pastor me chamar. E ele disse assim, por que tu faz isso? Eu digo, porque vai chegar um convidado, porque a igreja lá vive sair convidado. Aí o senhor vai pedir para eu sair, então eu já saio antes. Porque eu vou dar lugar para o convidado. Eu sou de lá. Mas claro, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso. Porque nós sentamos assim e fica com o pescoço ruim. Eu gosto de estar sentado na frente. Mas eu vou para o primeiro banco. E aí, quando o camarada está batendo muito papo comigo, aí não se toca, eu digo, irmão, não quero. Vou sair. Se a gente começar a cortar, acaba. Mas sabe por que o fofoqueiro gosta de falar com certas pessoas? Porque ele sabe que para quem ele vai falar, ele é fofoqueiro também. Mas o dia que ele cortar, ele não procura mais. Nada de glória agora, né? Estou triste com vocês. Sabe por que depois do culto alguém gosta de mandar zap? Porque tu responde. Mas se mandar, o que tu achou? Digo, uma bênção, glória a Deus. E vamos dormir que amanhã é segunda. Mas ele já sabe aonde ataca. Deus vai nos curar esse final de semana. Vamos melhorar. Que anda. Ele anda porque ele é dono da igreja. Amanhã a gente continua. Só lembrando vocês que teve uma igreja Laodiceia. Vocês vão entender alguma coisa nessa introdução de hoje? Teve uma igreja em Laodiceia que colocaram Jesus para fora. Mas o texto diz, eis, diga comigo, eis que estou à porta e bato. A palavra eis no grego significa, que coisa, eu comprei a igreja, eu salvei a igreja e estou do lado de fora da igreja. Ele está assustado. Mas ele não sai, a palavra bater na porta significa que ele não saiu, colocaram ele, se o senhor não entra, mas ele ficou na porta batendo. Não, se tu não der glória a Deus, já era. A palavra bater no grego, eu trago amanhã, significa bater sem parar. Ele não bate uma e vai embora, ele vai bater até abrir. Oh Jesus, ele não é... Por que a igreja não quer abrir? Porque acha que ele vai julgar a igreja. Mal eles sabiam o que Jesus queria fazer dentro da igreja, lembram? Se abrir, eu cearei com vocês. Fica de pé, vamos orar. Só acha que o livro é amanhã, tá bom? Pode ser, né? Tá.
Ei, deu para entender alguma coisa? Não perca, irmão, não, isso aqui é raro. Sexta-feira não é dia, isso aqui é um milagre, irmão. Venham amanhã e domingo, venha a Bíblia, Bíblia. A gente vai aprendendo. Eu sei que vocês aprenderam alguma coisa e eu também. A gente aprende, tá bom? Aprendemos muito. Se não aprendemos muito, aprendemos pouco. Se não aprendemos pouco, nós não aprendemos alguma coisa. Vamos orar? Coloque a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado aí. Feche esses olhos abençoados. A palavra de Deus é cura. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós estamos agradecidos porque o Senhor nos encontrou na Tua palavra essa noite. Quero te agradecer por essa igreja que entendeu essa proposta, que aceitou o convite do pastor da mesma, para esse final de semana nós corrermos com a Tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos Teus filhos, obrigado por cada mente, por cada coração, e que possamos crescer ainda mais. Aleluia, aleluia, que possamos crescer ainda mais, para que o nome de Jesus seja glorificado, que possamos também colocar em prática os ensinamentos, para termos uma vida, esperar o Senhor que vai voltar e vai nos levar para o céu. Abençoe o pastor Diógenes, a sua família, a pastora, os obreiros, os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. Nós ministramos vitória sobre todos aqueles que me ouviram agora. Agora levanta a tua mão, meu querido. Você que ouviu a palavra, recebe vitória essa noite. Recebe cura essa noite. Recebe cura essa noite. Recebe essa porta que se abre diante de ti agora. Recebe a salvação da tua família, a libertação dos teus parentes. E nós profetizamos que esse final de semana será um final de semana de muito crescimento na palavra de Deus. Quem crê faz barulho de glória.